Pessoal, então é o seguinte, nós estamos aqui num novo Discovery, New Discovery, que foi um carro que foi lançado ano passado. Ele foi apresentado aqui no Brasil a primeira vez no Salão do Automóvel do ano passado, que foi lá em São Paulo, e chegou agora em 2017, a partir de maio, e os primeiros proprietários receberam os carros a partir do dia 29 de junho. Então é uma novidade mesmo, né? O carro acabou de chegar no nosso mercado. Esse aqui é uma versão HSE, não é o topo de linha. O topo de linha hoje em dia é o HSE Luxury. Então a gente tem carros ainda mais bem configurados do que esse. Muda poucas coisas, é verdade, mas a gente pode ter, por exemplo, um som um pouco mais potente, embora esse seja muito potente. Eu posso ter aqui, em vez do só o teto panorâmico que não abre, eu posso ter o teto solar que abre também, né? Então são algumas pequenas coisas que a gente tem de diferença conforme as versões, né? Então a gente tem hoje SE, HSE e HSE Luxury. Esse daqui é um carro que está equipado com motor turbo diesel. É um motor 3.0 construído em formato V6, que gera 258 cavalos acoplado a um câmbio de 8 velocidades. Tá? Então essa é a configuração mecânica que a gente tem no carro. É o motor mais forte que vem para o Brasil. Sim, é o mais forte disponível. Quer dizer, para a linha diesel, existe o motor a gasolina também, com 340 cavalos. Só que aqui no Brasil, como a Land Rover imagina que a configuração com motor a gasolina vai ser pouco desejada, você só compra por encomenda, tá? Mas existe um motor de 340 cavalos a gasolina. Esse carro também é equipado com suspensão pneumática. O que significa isso? Que eu tenho uma suspensão ajustável, né? Então quando eu acabei não fazendo na frente de vocês, porque o carro já estava configurado, mas quando eu chego no fora de estrada, então eu posso fazer algumas configurações do veículo para atender a esse tipo de utilização, tá? Então já está feito, mas eu vou explicar o que a gente tem aqui. Eu tenho já a reduzida acionada, ou seja, eu ganhei força, né? Então eu tenho muito mais força do carro para vencer os obstáculos. Eu já estou com a suspensão pneumática no modo off-road. No modo off-road, ela levanta o carro em 7,5 cm em relação à altura normal. Sendo que, aí eu não tenho o controle, mas se ela perceber uma necessidade, por exemplo, o carro está atolado, ele grudou o fundo. Se ela percebe isso, como é que ela percebe? As rodas viram, mas o carro não se movimenta. Aí ela aciona o modo extended da suspensão pneumática e levanta mais até 7 centímetros. Então no total ele pode levantar 14,5 centímetros. Que absurdo. Né? Só que esse modo extended depende dela tomar a decisão. Eu não tenho como acionar isso, tá? Até porque ela fica muito alta, muda muito a questão de estabilidade do carro, por isso que é um modo que ela tem que tomar a decisão sozinha. Aqui eu tenho também, como todos os carros da Land Rover, tem o Terrain Response. E eu vou utilizar aqui, como os nossos primeiros obstáculos são muito de terrenos irregulares, eu vou usar o modo Rock Crawling, que a gente fala muito modo pedra, mas significa na verdade os terrenos muito irregulares, né? Que é o que eu vou ter aqui agora. Então girando aqui no sentido horário, botei no modo Rock Crawling. E eu já estou aqui com uma coisa bastante interessante que o carro tem, que é uma tela de informações 4x4. Então eu consigo saber o modo que eu estou utilizando, Rock Crawling. Eu consigo saber que eu estou utilizando o modo reduzida. Eu consigo saber como é que estão as rodas do carro. Então, por exemplo, se eu virar aqui, ó, eu consigo saber que o volante está virado. E conforme eu for passar nos obstáculos, vocês vão ver que as rodas mostram em que altura de suspensão elas estão. E se vocês virem em alguns momentos que a roda é ilustrada com uma faixa vermelha, significa que ela perdeu a aderência com o solo. Aí ela vai aplicar vai mostrar um amarelinho, significa que ela está acionando o controle de tração. Ela freia a roda que está sem aderência para transferir o torque para a roda que está com aderência. Por isso que ela consegue passar com muita facilidade. E aqui no meio, esse símbolo do cadeado é o diferencial central. Quando o cadeado está aberto, o diferencial não está bloqueado. O cadeado fechado, ele está bloqueado. E a quantidade de faixa vermelha é o quanto ele está bloqueado, porque é um bloqueio variável. Então eu posso estar de 0%, diferencial aberto, a 100% o diferencial totalmente bloqueado. Perfeito. Então vocês vão ver que de vez em quando ele vai estar todo vermelho, de vez em quando vai estar tipo assim, que nem a gente está agora. A leitura também, ele sentir entre frente e trás que está patinando, ele joga para outra. Para um, para outro, conforme a necessidade, tá?
tudo ele que vai decidindo isso daí, ok? Posso ir embora lá. Vamos lá. O primeiro obstáculo que a gente tem aí, a gente chama de pêndulo. Porque na verdade são dois morros que são montados de forma contraposta, um oposto ao outro, para forçar o carro a torcer toda a suspensão, torcer a carroceria e trabalhar muito a suspensão, justamente forçando essa situação de perder a aderência, tá? Se a gente tivesse construído o obstáculo só para esse carro, ele poderia ser ainda mais alto. Como a pista foi pensada também para os carros com menor altura do solo, ele não é tão alto quanto esse carro poderia trabalhar. Mas vocês vão conseguir ver aqui agora justamente aquele trabalho que eu comentei da suspensão trabalhando. Você vê uma roda subiu, a outra desceu. Daqui a pouquinho vocês vão ver uma faixa vermelha trabalhando aí, que é justamente dizendo que alguma roda perdeu a aderência. Quando ele ficou amarelo é que foi acionado o controle eletrônico de tração para passar. E você vê que isso é tão transparente, tão rápido, que a gente não percebe essas coisas funcionando. Nossa, se eu não tivesse contado isso, não tivesse mostrando para vocês na tela, você não teria percebido nem que o carro perdeu a aderência. Nós passamos aqui com uma Discovery 1 ontem, o carro faz assim, isso aqui. E aí patina. Passei com a Defender hoje, também é bem emocionante. Porque aqui a eletrônica faz muita diferença, né? Porque o carro é muito mais alerta, ele está toda hora checando o que está acontecendo, o que não está. Então faz bastante diferença mesmo, né? Ela está aí para nos ajudar, na verdade, né? E a gente até costuma dizer que o Thermal Response, na verdade, ele é um sistema que auxilia demais os iniciantes. Porque quando você tem experiência, você sabe o que fazer para vencer cada obstáculo. Quando você não tem, o carro te ajuda fazendo a melhor configuração possível para aquele tipo de situação. Aqui na frente agora, a gente consegue ver que tem bastante gente assistindo aí. É o que a gente chama de caixa de ovos ou pata de elefante, que são essas grandes depressões, né? Então aqui a gente tem depressões de até 80 centímetros de profundidade. E você vai ver que o carro também passa com bastante suavidade. Mais uma vez, aqui pela tela a gente vai conseguir ver tudo que está acontecendo. Com a suspensão trabalhando, subindo, descendo, controle de tração trabalhando, roda perdendo aderência, tudo isso a gente consegue ver. E aqui eu vou bem devagarzinho, que é justamente para vocês poderem sentir mais aqui eu estou meio até segurando o carro para vocês poderem sentir o trabalho dele, né? Se eu vou mais embalado, a gente sente ainda menos ele trabalhar, né? Você vê que eu não estou nem conseguindo acelerar aqui, porque já na marcha lenta ele meio vai, né? E até o trabalho de torção do carro, você vê que você não escuta nenhum ruído de carroceria. E aqui tá só com o 7,5 levantado. Tá só com o 7,5. Não, ele não fez o extend, tá? Quando ele tá no modo extend, fica piscando aqui. E ele me dá um aviso também, né? Então você vê muito suavemente como ele transfere o torque entre as rodas, né? Não precisa ficar dando grandes aceleradas, né? Para o carro ganhar tração e conseguir passar pelo terreno. Não tem nada mais moderno que isso para off-road hoje, né? Não. Não tem, né? Tá nesse carro. Esse é o carro mais capaz que em termos de off-road que a Land Rover já fez. A diferença em relação a uma Range Rover Vogue é pequena, mas esse é mais capaz, né? Ela não tem o Extended, por exemplo. Ah, tem. A Vogue tem? Tem. A Vogue tem. O modo Extended já existe desde a Discovery 3, pouca gente sabe disso. Então aqui agora eu tenho valetas que são bem profundas também, e a ideia é mostrar aqui vão livre, ângulo de entrada, ângulo de saída, né, que a gente consegue transpor ele com bastante tranquilidade, nada raspa e tal. E aqui tem várias formas de passar, né? Eu tenho feito uma passagem aqui, que aí eu provoco ele nas duas valetas aqui ao mesmo tempo. Você tá com uma roda toda enfiada aí embaixo. Exatamente. O carro tá todo torcido, não dá um estalo, não dá nada. E você vê que assim, leve, toca no acelerador e ele vai progressivamente, né? Que se fizer rápido, a inércia tira muito do efeito da demonstração. Por isso que a gente faz bem devagarzinho, que aí eu consigo mostrar o recurso atuando. Porque se eu venho na velocidade, até um Fusca eu passo aí. Claro. Né? Vai bater tudo e pronto. E pronto, passou, né? Aqui a ideia é mostrar que bem devagarzinho a gente consegue demonstrar todos os recursos. Aqui agora a gente vai ter uma descida bem inclinada e uma subida bastante inclinada logo depois. Nessa descida eu vou mostrar para vocês o sistema que a gente chama de Real Descent Control, que é o controle eletrônico de descidas. Quem vai controlar a velocidade de descida é o sistema do carro, não sou eu. Então eu vou botar o carro já inclinado para ele sentir que ele já está inclinado, porque o carro sabe se ele está plano, se ele está inclinado. A gente pode até ver uma tela diferente aqui, que são as inclinações. Aqui é como se fosse uma tela de inclinômetro, tá vendo? Eu estou inclinando e ele vai marcando. Então quando ele já está na faixa dos 7%, dos 7 graus para cima,
ele já sabe que está inclinado e já vai funcionar o HDC. Eu não precisei apertar o botão, desculpa, porque quando eu coloquei o modo Rock Crawling, ele já acionou para mim o Hill Descent Control. Porque já é um recurso interessante para esse tipo de terreno. Então ele já fez o setup para mim. O Hill Descent Control ele é ajustável. Eu posso trabalhar com ele de 3 a 30 km por hora. Eu ajusto através do mais e menos do piloto automático. Tá. Então aqui eu dou menos só para ter certeza que eu já estou bem lento, na velocidade mais baixa possível. Graficamente aqui no painel eu consigo saber o que está acontecendo. A faixa verde larga é a faixa de trabalho. A setinha é onde eu estou configurado. E quando eu estou em movimento, uma pequena faixa branca vai mostrando qual é a velocidade a que eu estou, real. Qual é o objetivo, e assim você consegue acompanhar o que está acontecendo. Esses carros também tem um outro sistema que se chama Gradient Release Control, que é, se eu não tenho esse sistema, eu solto o freio, o carro ganha embalo, aí ele ganhou embalo, o HDC vai querer segurar, então é uma situação... Um contra o outro ali. É um contra o outro, mas é muito radical. Ele ganha velocidade rápido, porque eu estou inclinado, e aí o HDC entra muito rápido, porque a velocidade subiu rapidamente. O Gradient Release Control, ele libera o freio gradativamente, quando o carro está inclinado, gradativamente, para ele ganhar velocidade aos poucos, aí o Hill Descent Control entra, então tudo fica suave. Então você vai ver que eu vou soltar o freio, lentamente ele começa a descer. Não teve tranco nenhum. E aí o HDC já está funcionando e eu chego até o final. Esse toque que você escuta é o limite da suspensão, quando ela baixa. Tá. Aqui, como o terreno é muito liso, a gente ganha um pouquinho de embalo para poder subir, mas não precisa ser muito não. Tá? Então uma leve acelerada e ele já vai até lá em cima. Nossa, que absurdo. Você nem escuta o motor de trabalhando. Nada, não subiu o giro. Aí aqui agora eu tenho um terreno um pouco diferente. Além de eu ter a água, eu tenho um pouco de barro lá na saída. Um pouco não, já tem até bastante, né? Tanta gente que passou aí. Então eu vou mudar o seletor de terreno para lama. O Terrain Response eu posso atuar com o carro em movimento. Com o modo lama, agora ele permite uma certa patinação das rodas, porque justamente no barro às vezes eu preciso disso. Então você vai ver que na hora que eu der um pouco de acelerador para sair, ele deixa as rodas trabalharem um pouco mais do que no modo Rock Crawling, por exemplo, que ele quer sempre que a roda tenha toda a aderência possível, né? Então aqui a gente sai um pouquinho para a direita por causa do degrau que formaram aí. Botei a frente, um pouquinho de acelerador para subir a traseira. Nossa, ignorou total. Não deu nem bola. Nem bola. E aqui a gente faz uma demonstração interessante que é a seguinte. Vamos imaginar, e aqui é um terreno sem aderência, né? Sim. Mas vamos imaginar que eu tivesse assim, bem sem aderência mesmo. Então eu vou usar um modo que a gente chama de grama, cascalho e neve. Tá. São terrenos, superfícies de muito baixa aderência, né? Nessa situação eu não quero que as rodas patinem, né? Então eu vou botar nessa modo e vou acelerar fundo. Vocês vão ver o que vai acontecer. As rodas vão começar a girar de forma gradativa, justamente para evitar a patinação. E ele vai ganhar velocidade aos poucos. Depois eu vou botar no outro modo, selecionar um outro modo, vocês vão ver que o comportamento do carro Totalmente é diferente. Isso é para mostrar a inteligência do sistema, né? Então, acelerei fundo, você vê que ele vai bem devagarzinho. Não adianta acelerar, né? Ele vai chegar um ponto que ele vai ganhando velocidade, claro, né? Mas a ideia é mostrar a saída, né? E agora eu vou botar no modo lama, que ele permite patinação, né? E vou repetir a mesma coisa, vou acelerar de novo, você vai ver que o comportamento é todo diferente. Como ele sai deslizando. Sai deslizando. Né? Então isso é para mostrar o quanto o sistema é inteligente e como ele atua. E na verdade a ideia é, principalmente, auxiliar para quem não tem muita experiência. Pô, consegue, né? Muito bom. Muito Então bom. é isso aí, conheceram a nova Discovery. Maravilha. Muito obrigado. Muito Imagina, legal. eu que agradeço. Espero que Não- vocês tenham não- gostado. não devia Esse ter divertido. conhecido, é.